Então leamos a santa palavra do Senhor, que diz assim, 1 Pedro 4, versículo 7 adiante, que diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Então levanta as tuas mãos ao poder de Deus e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém, amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, e podem exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. Sabemos também, amada igreja do Senhor, que o Senhor nosso Deus revela por intermédio do Espírito Santo a sua palavra de acordo com as nossas necessidades, ou seja, de acordo com nossos corações. E a palavra de Deus revelada para nós nesta noite está, amados irmãos, em 1 Pedro 7, e versículo, aliás, 1 Pedro 4, versículo 7, que diz assim, a santa palavra do Senhor. E já está perto o fim, de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Então a própria palavra de Deus diz para mim, a própria palavra de Deus diz para nós,
que já está perto o fim de todas as coisas. Haja vista que nós sabemos que já estamos vivendo no tempo do fim. Diante de tudo que está acontecendo em nossa volta, são prenúncio da vida súbita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo que nós estamos presenciando, amados irmãos, são provas da vinda de Jesus, que vem arrebatar a sua igreja. Mas, amados irmãos e irmãs, quando eu falo em igreja, eu não estou aqui nesta noite para falar para o meu irmão, para a minha irmã, acerca de placa denominacional, porque eu entendo, amados irmãos e irmãs, que placa denominacional não salva ninguém. Mas o que salva o homem, o que salva a mulher, é a obediência às Sagradas Escrituras, é a obediência à Palavra de Deus. É esta palavra que vai salvar o homem, é esta palavra que vai salvar a mulher. Pois a própria palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, que naquele dia, por esta palavra tu serás justificado, e por esta palavra você será condenado. Então, amados irmãos e irmãs, eu entendo que ninguém escapará do dia do juízo. Todos nós teremos que prestar conta diante de Deus dos nossos feitos. Só espero que não sejamos condenados pelos nossos feitos, mas sejamos sim justificados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz, e já está perto, e já está próximo ao fim de todas as coisas, ou seja, de tudo. Portanto, sede sóbrio, vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. A palavra de Deus, ela nos ensina para que nós, amados irmãos, amemos uns aos outros, assim como Deus nos amou, assim como Deus nos ama. Mas sabemos, amados irmãos e irmãs, que nos tempos que nós estamos vivendo, até o amor está se esvaindo de dentro da igreja. Glória. Muitos não têm amor para um com os outros. Muitos vivem em contenda, em dissensão. Muitos não têm amor para com o seu irmão, para com a sua irmã, e muitas vezes nem o saúda com a paz do Senhor. E a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, mas sem murmuração. Aleluia! Mas eu vou ajudar o pastor, e depois eu saio tocando trombeta por aí. Eu ajudei o pastor, sabe, irmão? Eu ajudei o pastor. A irmã ajuda a irmã, olha, e daí sai falando por aí, olha, eu ajudei a irmã. Imagina se eu não tivesse ajudado a irmã. Imagina se como a irmã estava neste momento. A palavra de Deus diz assim, sede bons hospitaleiros, uns para com os outros, mas sem murmuração, porque o que uma mão faz, a outra não precisa saber. O que nós fazemos, amados irmãos, para o nosso irmão, para a nossa irmã, ninguém precisa saber, apenas o nosso Deus. Aleluia. Que nos recompensará através dos nossos feitos, através das nossas boas obras.
Então, sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração. E como há murmuração no dia de hoje, né, irmãos? Até para receber uma bênção, mesmo recebendo bênção, murmura de Deus. Mesmo recebendo livramento, murmura de Deus. Mas interessante que o diabo ninguém murmura, né? Ele oprime, ele escraviza nas drogas, ele escraviza na bebida, ele escraviza no adultério, na fornicação, ele escraviza em todos os sentidos, e ninguém murmura dele, mas murmura das bênçãos. Ai, porque demorou tanto chegar a bênção. Ai, eu estou buscando uma bênção e até agora não veio a bênção. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que o meu Deus, Ele não atrasa, Ele não adianta, mas Ele chega sempre no momento certo. No momento certo. Glória a Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Então cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiro da multiforma de Deus. Aleluia. Se alguém falar, olha, irmãos, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, para quem pertence a glória, o poder e para todo sempre. Amém. Aleluia. O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva do Senhor, que quando abrir a sua boca, ele em hipótese nenhuma, ela em hipótese nenhuma pode falar de si próprio. Eu entendo, amados irmãos e irmãs, que o verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, que quando ele abre a sua boca, quando ela abre a sua boca, não é ele falando, não é ela falando, mas é o Espírito Santo de Deus falando na sua boca. Eu entendo assim. Como é maravilhoso, amados irmãos e irmãs, conversarmos com um homem temente a Deus, com uma mulher temente a Deus, porque quando ele abre a sua boca, amados irmãos, quando ela abre a sua boca, ele não fala de si próprio, ele só fala de bênção, de vitória. Aleluia. A sua vida é um testemunho. Agora, quando você pega aquela pessoa que não se converteu ainda, que só apenas tem o rótulo de crente, que tem apenas o rótulo de cristão, quando ele abre a sua boca, quando ela abre a sua boca, é uma lástima. Só reclama da vida, só reclama de Deus, só reclama do próximo, é só lamentação. Por que que acontece isto? Porque ainda não teve um real encontro com Deus, ainda não teve um real encontro com Jesus. Porque quando este homem, quando esta mulher ter um real encontro com o Senhor, ele vai viver em novidade de vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Então, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória. Aleluia. E o poder para todo sempre. Amém. Amados, amadas, não estranheis
a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como que se coisa estranha vos acontecesse. Está vendo o que Deus está falando? Amados, amadas, não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecer. Nós estamos vivendo, amados irmãos e irmãs, um evangelho em que o crente não quer ser provado, em que a crente não quer ser provada. Quando começa a passar uma luta, começa a murmurar, começa a se queixar, mas não sabe ainda, amados irmãos e irmãs, que muitas vezes Deus está provando para aprovar. Mas ele reclama, ela reclama, porque não entende o que é o trabalhar de Deus em sua vida. Por isso que diz a palavra do Senhor: amados, olha, nós somos amados do Senhor, vocês são amadas do Senhor. Então ele diz: não estranheis com as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Muitas vezes Deus usa o pastor para provar o irmão, para provar a irmã, e daí só falta bater no pastor, só faltam bater no pastor, porque não entende o que é o trabalhar de Deus. Deus está provando este homem, Deus está provando esta mulher, porque Deus quer exaltar ele, porque Deus quer exaltar ele diante de multidões. Mas eles não entendem, eles não querem entender que para nós sermos usados pelo Senhor nosso Deus, nós temos que ser provados e depois aprovado pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus! Ele fala para mim, ele fala para nós: não murmurar, não reclamar, mas é para você se alegrar, meu irmão, é para você se alegrar diante das lutas, diante das provações, é para você não murmurar, é para você se alegrar. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu sei quem que vai ficar alegre com provação, com luta, quem? Mas nós temos que entender, amados irmãos, quando a luta é por Deus, quando a provação é por Deus, porque se ela for do diabo, nós temos que combater, e temos que pisar, e temos que, amados irmãos, afirmar o nosso pé sobre a rocha e pedir a misericórdia de Deus. Aleluia. Enfermidade também. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos que entender, amados irmãos, que o Senhor nunca quer o nosso mal, sempre quer o nosso bem. Então a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, amados, amadas, não estranhei as ardentes provas que vêm sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai pelo fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória,
vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito Santo da glória de Deus. Então, se pelo nome de Cristo nós somos vituperados, bem-aventurados somos nós, porque sobre nós repousa o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, ou que nenhum de nós, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entremete em negócio alheio. E como tem, né? E como tem, né? Dentro da igreja, não estou falando lá do mundo, estou falando de dentro da igreja. E a palavra de Deus, ela nos orienta. A palavra de Deus, ela nos ensina nesta noite, amados irmãos, a sermos diferentes dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho. Nós temos que ser diferente do mundo. Então, que nenhum padeça, que nenhum de vós, que nenhum de nós padeçamos como homicida. Homicida, irmão, não é só aquele que chega com uma arma e tira a vida de alguém. A igreja do Senhor, infelizmente na igreja do Senhor existem muitos homicidas. Existem muitos homicidas. Cadê aquele irmão que congregava conosco? Cadê aquela irmã que congregava conosco? Que foram tirados porta fora da igreja. Mas naquele dia, minha irmã, naquele dia, meu irmão, muitos darão conta desta alma. Muitos darão conta destas almas. Então a palavra de Deus diz para mim, a palavra de Deus diz para nós, que nenhum de nós padeçamos como homicidas. E ó, e ladrão também. Aleluia. E a igreja também tem ladrão, hein? Tem homicida, tem ladrão e malfeitor. Deus não está falando para o povo lá de fora. Deus está falando para nós aqui dentro. Deus está falando com cada coração, com cada vida aqui nesta noite. Aleluia. Ou como que se entremete em negócio alheio. Sabe aquela pessoa entrona, que ela não faz parte da conversa e sempre quer estar na conversa, sempre quer estar no assunto. O Senhor fala que não se entremeta em negócio alheio. Quando o pastor quiser falar com você, ele vai chamar você em particular. Não precisa a igreja saber o que o pastor quer tratar com você. Então a palavra de Deus diz, amados irmãos, ou como se entremete em negócio alheio, o pastor vai conversar com o irmão, vai estar aquela pessoa indesejada para querer saber que tipo de assunto vai sair espalhado pelo povo. Ou o pastor chama a irmã para conversar, aí vem aquela irmãzinha que gosta de se entremeter em negócio alheio para dali sair fomentando para tirar aquela pessoa de dentro da igreja. Irmãos e irmãs, temos que ser diferentes, temos que ser verdadeiros servos de Deus, tem que ser verdadeiras servas de Deus, e que andemos, amados irmãos e irmãs, de acordo com a palavra do Senhor. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, tá? Está padecendo como cristão? Lá no teu trabalho ninguém te suporta, né? Como você é perseguida no teu trabalho, como você é perseguido no teu trabalho, e você vai ficar triste por isso? Não!
cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Você está sendo perseguido no teu trabalho, agradeça a Deus. Aleluia. Se estão perseguindo você, é porque algo diferente tem na tua vida, ou seja, o Espírito Santo de Deus está na tua vida, por isso que você não terá e nunca terá comunhão com o mundo, porque você não pertence ao mundo, você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Olha, aquela crentinha, aquela crentinha não dá para conversar com ela. Agora é só a religião, é só Deus, é só Jesus, só que seja mais o quê? O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, quando ela abre sua boca, ela tem que testificar de Jesus mesmo. Mas aquele irmão falou, agora é um fanático. Porque agora diz que é crente, não fala mais piadinhas, não fala mais palavrão, não dá nem para ficar do lado dele, porque quando ele abre sua boca fala, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, e transforma mesmo. A prova disso é nós que estamos aqui nesta noite. Por que nós estamos aqui nesta noite? Porque o Senhor Jesus tirou nós lá do mundo do pecado e nos colocou aqui nesta noite para ouvir a sua santa palavra. Glória a Deus! Eu sei, amados irmãos e irmãs, que nenhum de nós somos merecedores de estarmos aqui, nenhum de nós. Mas por que nós estamos aqui então? Por que nós estamos aqui então? A palavra de Deus diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus te amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para toda aquela que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. E no versículo 17 ele diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. É isso que o Senhor está tentando fazer nesta noite, é salvar a tua alma, é mudar a tua vida. É isso que o Senhor está tentando, mas não depende mais de Jesus, depende apenas de você, minha irmã, depende apenas de você, meu irmão. Porque o que dependia de Jesus, Ele fez lá por nós, na cruz do Calvário, se passou por pecador, para nos dar o direito de estarmos aqui nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! E o julgamento já está acontecendo. O julgamento de Deus já está acontecendo. Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Está vendo por onde está começando? E se primeiro começa por nós, se o julgamento começa por nós, e se primeiro começa por nós, tá? Se primeiro começa por nós, qual será o fim daquelas que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Já começou o julgamento, irmãos. Só não vê quem não quer, só não percebe quem não quiser. O julgamento já começou. O julgamento já começou. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles? Qual será o fim daquelas que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
será o fim deles? Qual será o fim delas? Eu entendo que condenação eterna. Condenação eterna para aquele homem, para aquela mulher que são desobedientes ao Evangelho de Cristo. Mas nesta noite, amados irmãos e irmãs, eu entendo que o Senhor Jesus não quer que nenhum de nós se perca. A vontade de Deus, a vontade de Jesus é que todos nós sejamos salvos e que todos nós venhamos a ir morar com Ele lá na glória, lá na glória. O Senhor não quer ver nenhum aqui perecendo, mas o Senhor quer que nós estejamos com Ele lá na glória. Por isso que Ele diz na sua palavra, em João 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, ou seja, existe muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E olha a promessa, irmãos, e olha a promessa, irmã. E se eu for e vos preparar-vos um lugar, eu virei outra vez para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Jesus para cada um de nós presentes aqui nesta noite. A tua morada já está preparada, minha irmã. A tua morada já está preparada, meu irmão. Falta você pegar a chave para você tomar posse da tua morada. Porque ele já preparou, e agora ele está para voltar novamente, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E ele diz, e ele continua dizendo: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? É uma pergunta, ele está fazendo uma pergunta. E se o justo apenas se salva, vírgula. E seu justo apenas se salva, vírgula, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Quem é o ímpio? Quem é a ímpia? Aquele que não aceita a palavra de Deus, aquele que não quer aceitar o Filho do homem chamado Jesus de Nazaré. Este é ímpio, este é ímpia. Então a palavra de Deus diz: e se o justo apenas se salva, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Mas eu tenho fé em Deus, eu ajudo o próximo, eu tenho muita fé em Jesus. Como Jesus tem feito maravilhas na minha vida. Como Jesus tem dado isso, tem dado aquilo para mim. Isso não basta. Se você não aceitar Jesus como teu Salvador pessoal, se você não aceitar Jesus como teu Salvador, o Salvador da tua alma, fatalmente você perecerá no fogo do inferno com Satanás. Perecerá e vai viver eternamente com Satanás. Dura a palavra, não é? Que palavra que você queria ouvir nessa noite? Aquela palavrinha que massageava o teu ego, que massageia o ego do homem, que massageia o ego da irmã, que não faz mal você se divorciar e casar novamente quantas vezes você quiser. É esse tipo de palavra que você quer ouvir?
Que tipo de palavra que você gostaria de ouvir nesta noite? Aquela palavra que diz que não faz mal você viver na vaidade, você viver no pecado, você viver no adultério, você viver na fornicação, porque o importante é que Jesus quer teu coração. Mentira! Aleluia, meu Deus. Esse não é o Evangelho de Cristo, não! Esse não é o verdadeiro Evangelho de Cristo, não! O verdadeiro Evangelho de Cristo é aquele homem, aquela mulher que vive em novidade de vida na presença do Senhor, que deixou o mundo, que deixou o pecado, que deixou a vaidade, que deixou o adultério, que deixou a fornicação, definitivamente para Jesus. Mas esse tipo de pregação, esse tipo de evangelho, nem todos gostam, nem todas gostam, porque fala do seu pecado, fala da sua vaidade. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos e irmãs, em Hebreus 12, versículo 14, que sem a santificação do corpo, da alma e do espírito, ninguém verá a Deus. Este é o verdadeiro Evangelho de Cristo, irmão. Este é o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque nada adianta eu vir aqui e pular, e sapatear, e gritar, e ficar de barabaia do começo ao fim. Ler a palavra de Deus, pregar 5 minutinhos e ficar 2 horas orando por revelação. Que tipo de revelação é essa? Glória a Deus. Não é revelação, é adivinhação. Mas a verdadeira revelação é esta aqui, que Jesus revelou para nós aqui agora. Glória a Deus! Essa é a verdadeira revelação. Essa é a verdadeira palavra que nós devíamos ouvir, e nós estamos ouvindo aqui nesta noite, porque o Senhor nos trouxe aqui para que nós pudéssemos ouvi-lo. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhes a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Aleluia! Irmãos, o Senhor Jesus está aqui, e Ele não quer que nenhum de nós padeça, mas que sejamos salvos por Ele. Aleluia! Então hoje é noite aceitável ao Senhor. Não vai embora sem Jesus, irmã. Não vai embora sem Jesus, irmão, porque não se sabe se você terá uma outra oportunidade que nem você está tendo agora. Aleluia! Vamos voltar com Jesus para nossas casas, para que se Ele voltar, nós estejamos com Ele lá na glória.